pessoal do Ministério da Saúde. Então sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs, bem-vindas a essa celebração. Você que acompanha conosco também pelo Web TV, a nossa transmissão. Hoje devocionamos a Santa Dulce dos Pobres, pedindo a ela a sua intercessão, ela que soube sempre cuidar dos necessitados, dos sofridos e dos abandonados. A liturgia de hoje, ou seja, a palavra de Deus, coloca para nós, a partir da primeira leitura, é tempo de procurar o Senhor Deus. Cada vez mais nós percebemos a dificuldade e o mundo foi se afastando de Deus. As pessoas não têm mais o Senhor ou aquele respeito que deveria ter com o nosso Criador e Senhor, nosso Deus. Por isso estamos passando por tantas dificuldades e tantas provações. Mas o Senhor, a partir da primeira leitura, diz: coragem, este é o tempo favorável. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então este é o desafio para cada um de nós. Perseverar no Senhor, estar praticando o bem, estar voltando o nosso coração para Deus, porque nós pertencemos a Deus. De Deus nós saímos e para Deus vamos voltar. Não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar, mas temos uma certeza: uma hora Ele vai chamar cada um de nós para estar na sua presença. Então o que é importante? É a perseverança. Perseverar na prática do bem, da vida cristã, dos valores, vivendo a nossa fé, e a partir da nossa fé contemplar o reino dos céus. Mas para isso precisamos exercitar o discipulado, voltar mais para Deus, porque muitas vezes nós ainda somos muito humanos e buscamos só muitas coisas terrenas. Só que nós esquecemos que nós temos duas realidades, uma realidade humana e uma realidade divina. Então o que é importante? Recomeçar e reconhecer que Deus age na nossa condição humana, mas a nossa condição humana tem que levar a uma realidade divina. Por isso buscamos o Senhor com toda a nossa força e com todo o nosso coração. Ouvimos hoje do salmista falando para nós: buscai constantemente a vossa face, Senhor. Ele recomenda para cada um de nós: procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. O que significa buscar a face de Deus? Olhar para as coisas divinas, olhar para as coisas sagradas, ter uma fé firme, inabalável frente aos desafios da morte. Porque o que nós percebemos hoje? Pessoas que são de igreja, pessoas que são de fé, que desejam até a morte do outro. Isso não condiz, gente, com a nossa fé. E aí tudo muitas vezes em nome de um respeito, em nome de liberdades, você é capaz de desejar a morte do outro? Que tipo de cristão é você? Que tipo de cristão somos nós, que devemos preservar a vida, não querer a morte do outro, como se a morte fosse solução dos problemas? Se todas as pessoas que nós tivéssemos raiva desejassem a morte e morressem, o mundo já estava sem ninguém. Porque eu posso ter raiva de ninguém, mas o outro tem de mim e assim vai. Então nós vivemos numa sociedade intolerante com os outros. Temos que aprender isso. O cristianismo é o contrário, é o respeito pelo outro, porque o outro é imagem e semelhança de Deus, como eu. E aí o que nós ouvimos no evangelho de hoje: Jesus chama os seus apóstolos e envia, ou seja, a primeira missão dos discípulos. E ele diz: olha, chama cada um pelo nome e depois envia com a missão. Não perca o ponto de partida, ou seja, a missão de anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação. E ele diz: olha, ide antes as ovelhas perdidas de casa de Israel, e dizei: o tempo está próximo, convertei-vos. Qual que é o tempo? O tempo é o tempo oportuno, porque nós temos dois tempos na Sagrada Escritura: o tempo cronos, que é o cronológico, o tempo que nós vivemos, 12 horas, 5 horas, tantos minutos, esse é o cronos. O kairos é o tempo de Deus. Então o tempo de Deus é outro. Deus não vive nosso tempo.
Ele tem o seu próprio tempo, por isso que Ele dá um tempo para cada um de nós. De vida, tempo de conversão e tempo de mudança. Então, meus irmãos e irmãs, vamos pensar nisso. A vida é tão breve, para a gente perder tempo com tantas coisas pequenas, com tantas picuinhas da vida. Muitas vezes a gente perde tempo, em vez de saborear o momento presente, de convivência, de estarmos mais juntos. E aí o Jesus envia os seus discípulos, dá nome para cada um e diz: ide evangelizai. Então essa é a missão de cada um de nós: evangelizar, anunciar o amor de Deus, como que Deus é bom para conosco. Nem sempre nós merecemos. Então vamos pedir ao Senhor nessa celebração, por intercessão de Santa Dulce dos Pobres, que possa acolher nossos irmãos falecidos. Hoje temos 3 intenções de falecidos do 7º dia, para que Deus possa acolher esses irmãos, conceder a contemplar a face do Senhor, e a nós que ficamos a força para superar as dificuldades. E olha, não é fácil. Só no Brasil já chegou mais de 65 mil mortos de Covid. Então não é fácil. As pessoas que perdem seus parentes, que muitas vezes não têm realmente um consolo da fé. Esse dia eu fui num velório que assim, é muito triste. Quando a gente tem uma fé, a gente tem sempre uma esperança numa vida nova, na vida eterna. Aí eu fui convidado, mas não fui lá para rezar enquanto padre, porque a pessoa era conhecida, então eu fui questão de ir lá. Mas assim, aquele tipo de velório que assim, parece que chegou o sepultamento, acabou tudo. Tu és pó e pó voltará e não tem mais nada. Então isso é muito triste. Então quer dizer, nós temos uma fé, nós sabemos que a morte é um novo começo, é uma nova forma de vida para nós que acreditamos em Cristo Jesus. Então isso é muito importante. Então vocês, irmãos e irmãs que celebram seus entes queridos, com certeza a nossa fé nos garante a salvação, a nossa fé nos garante a vida eterna. Então vamos pedir ao Senhor que acolha nossos irmãos falecidos e a nós dê a força e a paz. Assim seja. Então agora eu vou passar um pequeno vídeo